Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, obrigada por estar com o Igreja Açores. Este é o programa da Diocese de Angra que aborda a atualidade católica na região. Estamos com o Rádio Clube de Angra, Antena 1 Açores, Rádio Canção Nova, com a Associação de Rádios de Inspiração Cristã e com a diáspora açoriana nos Estados Unidos e Canadá através das rádios Portugal USA, Rádio Lusalândia, Rádio Pama Classic e Rádio Azores Canada. A todas obrigada por estarem na sintonia do Igreja Açores. Vamos já à atualidade da Diocese Açoriana. Arrancou mais um ano letivo no Seminário Episcopal de Angra, atípico pela situação de pandemia e atípico também no número de alunos atualmente inscritos, admite o reitor cônego Hélder Miranda Alexandre. Depois houve um decréscimo significativo do ano passado, que tínhamos 23, este ano estamos com 18, porque houve algumas saídas e também 6 ordenações. É bom sinal, damos muito à Igreja, mas também houve aqui um ligeiro decréscimo. Mas também, por outro lado, 3 entradas novas, um rapaz de São Miguel, outro da Terceira, outro do Faial, também que estão bastante entusiasmados nesta nova etapa da sua vida. Novo ano, novos desafios. Em primeiro lugar, compensar toda aquela dificuldade grande que foi acompanhar a formação dos formandos ao longo do Covid. Foi um bocado difícil, estando à distância, vamos tentar recuperar o tempo, tentando aproveitar ao máximo as oportunidades que tivemos para que eles sejam bem formados. Por outro lado, com a perspectiva, com a entrada destes professores novos, claro que enriquece também a partilha de ideias, de conhecimentos entre nós todos, quer com os alunos, quer entre professores, o que nos dá também muita esperança de trabalho e novo entusiasmo. O seminário conta agora com os 3 sacerdotes regressados de Roma, Jorge Ferreira para lecionar liturgia, Teodoro Medeiros para a Sagrada Escritura e Pedro Lima para lecionar teologia dogmática. Aos novos alunos, o reitor deixa um apelo à união. Acima de tudo, que sejam uma família, que sejam muitos amigos uns dos outros, porque nós precisamos cada vez mais disto e desse sentido de unidade entre todos na nossa Igreja, que eles sejam de facto um foco de alegria, de entusiasmo também para a nossa Igreja diocesana, que precisa sempre desse contágio e desse entusiasmo dos mais jovens. E depois, por outro lado, que se dediquem ao máximo, não percam tempo. O tempo de seminário é breve, 7 anos passa depressa, e tem que ser aproveitado ao máximo nas suas várias vertentes, formação humana, espiritual, académica, pastoral. E parece-me que se forem generosos, se cederem totalmente, o caminho será brilhante. As aulas presenciais na instituição que forma o clero açoriano arrancaram a 15 de setembro. Devido ao número elevado de inscrições e no âmbito da Covid-19, as Jornadas Nacionais de Comunicação Social decorreram online. O novo formato tem balanço muito positivo e acolheu muitos participantes que, em circunstâncias normais, provavelmente não se poderiam deslocar presencialmente ao encontro nos dias 24 e 25 de setembro. Quem o diz é o Bispo Dom João Lavrador, presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais. Foi surpreendente que este formato online foi possível termos mais de centena e meia de participantes que foram inscritos, em primeiro lugar a escutar e a participar e a dialogar com o Sr. Cardeal Dom José Tolentino e depois, inclusivamente, a trabalhar em grupos por vários setores e que realmente resultou realmente muito bem, muito bem. Realmente estávamos um bocadinho apreensivos como é que poderíamos fazer, porque era uma realidade nova. Estávamos numa experiência, naturalmente, que era pela primeira vez que estávamos a realizá-la. No entanto, ela resultou muito bem. Isto, inclusivamente, abre-nos pistas, sobretudo a mim, encantou-me ver que pode ser uma forma de nós colocarmos a nossa diocese a nível das 9 ilhas
num projeto de formação e num sentido de maior comunhão e de maior comunicabilidade entre todas as ilhas. Portanto, vai-nos favorecer muito, portanto, aproveitar realmente as novas tecnologias que nos ajudam. Portanto, isto quer dizer que nestes tempos de dificuldade, porque estamos todos a viver esta dificuldade ainda, da pandemia, do Covid-19, no entanto, Deus dá-nos sempre ferramentas e possibilidades de ultrapassarmos estes entraves e podermos realmente realizar ações e comunicar e fazer uma boa reflexão, foi o caso. As jornadas contaram com Dom José Tolentino Mendonça como palestrante, que propôs aos jornalistas um novo pacto comunicacional que vá ao encontro das transformações pela chegada do futuro. O encontro contou ainda com trabalhos conjuntos com base em diversos temas. Claro que depois decorreram trabalhos de grupo, também decorreram muito bem. Tínhamos repartidos por várias áreas, desde a comunicação em si mesma, depois a imprensa regional e os seus desafios, até depois a questão da geração Z, os jovens, depois as assessorias de comunicação, os conteúdos digitais, os eventos que se transmitem no digital. Teve uma primeira fase, uma primeira área de trabalho que foi essencialmente apresentar e partilhar acontecimentos que estavam a realizar, preocupações. E depois uma segunda fase que foi traduzir isto para o conteúdo religioso, para o conteúdo da Igreja. Como é que a Igreja pode realmente, através desta metodologia, poder comunicar. Realmente foi interessante. Depois as conclusões foram variadíssimas. A Secretaria Nacional irá recolher não só as ideias que o Sr. Cardeal Tolentino nos deixou, portanto, desafios, vai recolher também as ideias que saíram dos diversos grupos e depois irá pedir a alguns peritos capazes de refletir esta questão da comunicação e depois ajudar a criar realmente um elenco de desafios à comunicação, sobretudo a comunicação na Igreja, naturalmente essa que nos preocupa em primeiro lugar, mas que pode ajudar a comunicação no seu todo. O Bispo Dom João Lavrador assumiu a sua preocupação sobre a sustentabilidade da imprensa de inspiração cristã e da imprensa local. O Vaticano reforçou a oposição à eutanásia e ao suicídio assistido através de uma carta da Congregação para a Doutrina da Fé. O documento chamado Samaritanus Bonus, o Bom Samaritano, chama à responsabilidade políticos e instituições que intervêm nestas práticas. O padre José Júlio Rocha, professor de Teologia Moral, diz que o documento agora publicado espelha a doutrina da Igreja. O texto é um texto perfeitamente de acordo com a doutrina da Igreja, a esse respeito, com a luta intransigente pela dignidade da vida, que passa pelo facto de ser um sagrado. A vida é alguma coisa de sagrada, intocável. E é este o princípio fundamental que leva a este documento. Mas há no texto um aspecto que o teólogo refuta e que se prende com a recusa sacramental a quem optar pela eutanásia ou suicídio assistido. O padre José Júlio Rocha faz mesmo uma pequena viagem no tempo. A Igreja já teve várias experiências destas, uma das quais até é bastante recente. Há muita gente que ainda se lembra que eram interditos os funerais religiosos a pessoas que se suicidavam. E isto mudou porque a Igreja percebeu, e os cristãos perceberam, e o mundo percebeu, e as ciências perceberam, que uma pessoa que chega ao ponto de desesperado de suicidar tem a sua liberdade profundamente restringida, se não mesmo anulada. E apesar do suicídio ser sempre um mal em si, a partir do momento em que a pessoa não tem liberdade física, psicológica, espiritual, ao chegar a um ponto desses, o pecado fica anulado pela ausência de liberdade. Portanto, nestes casos também, na maior parte das vezes, pelo menos na maior parte das vezes, as pessoas que vão pedir eutanásia estão numa situação de vida profundamente desesperante, da mesma forma como nós concordamos que as pessoas não têm a capacidade livre, não têm a liberdade para tomar uma decisão dessas, também não podem ter a liberdade para assumir isto como um pecado. E, portanto, eu julgo que negar a santa unção a uma pessoa nestas circunstâncias não é a melhor posição que a Igreja toma. Esta é a minha
É aquilo que eu penso. O sacerdote considera ainda que em Portugal é prematuro legislar-se sobre a eutanásia ou suicídio assistido, porque o primeiro passo deve ser sim a aposta numa muito mais eficaz rede de cuidados paliativos, que é ainda muito pouco significativa. Decorreu no último fim de semana, dias 18 e 19 de setembro, o Conselho Geral da Cáritas Diocesana, em Angra do Heroísmo. Os primeiros pontos da ordem de trabalhos foi a aprovação do relatório de contas e relatório de atividades referentes ao ano de 2019. Infelizmente, por causa do Covid e por outras questões, não foi possível estarem representantes de todas as ilhas, só esteve São Miguel, Pico e Terceira, não estiveram representantes das outras ilhas, e teve naturalmente o São Dom João, e tivemos a refletir sobre a situação de cada uma das cáritas presentes, as dificuldades e desafios que enfrentavam, e também a refletirmos sobre a questão da pandemia e das repercussões que possa ter na vida das pessoas e dos meios, que são poucos, que estão disponíveis para apoios a pessoas vítimas da situação de despedimento provocado pelo Covid ou por baixas de rendimentos. Anabela Borba, presidente da Cáritas Diocesana, apela à doação para questões de saúde de caráter urgente. Neste momento a situação não é ainda dramática ao nível daquilo que têm sido os pedidos de ajuda à Cáritas aqui na região, ao contrário daquilo que se passa no continente. Felizmente a região tem, por um lado a situação nunca foi tão grave como lá fora. Por outro lado, a região tem tido bastantes medidas sociais de apoio às pessoas que ficaram em layoff ou que tiveram outros constrangimentos devido à pandemia, porque todos os dias aparecem imensas necessidades, sobretudo com óculos e com questões relacionadas com a saúde, nomeadamente saúde dentária, aparecem-nos imensos pedidos e são sempre pedidos de valores muito avultados e que nos causam um constrangimento enorme, porque de facto não podermos apoiar essas famílias que têm essa necessidade. Recorde-se que este ano o peditório anual da Cáritas não aconteceu em março, já por causa da Covid-19. E como tal, a instituição tem menos fundos para fazer face aos pedidos que são esperados nos próximos meses. A convidada deste programa Igreja Açores é Vitória Furtado, ela que é psicóloga e faz parte da equipa técnica do Centro Paroquial de Bem-Estar Social de São José, em Ponta Delgada, e que agora acentua a sua missão na sociedade miquelense. Vamos conversar sobre o papel e as ainda maiores dificuldades das IPSS da região. Obrigada por estar connosco. De uma forma muito breve, que papel social desempenha o Centro Paroquial de São José? O Centro Paroquial de São José, a Tatiana, tem como missão prestar apoio social, psicológico e educacional à comunidade onde se insere. E para o efeito dispõe de diversas valências dirigidas a vários públicos-alvo, que são, neste caso, crianças, jovens, população sénior, idosos, pessoas com experiência de doença mental e população ou famílias carenciadas. Houve um momento em que a situação económica da região foi assumida ou tida como estável. O Centro Paroquial sentiu este alívio, e alívio aqui com aspas? Portanto, a nível de intervenção social, nós não sentimos que as pessoas que nós estávamos a apoiar que se tivessem, digamos assim, autonomizado. Ou seja, essa estabilidade que podemos estar a falar não se traduzia num impacto direto nas famílias carenciadas que nós estávamos a acompanhar. Portanto, até pelo contrário, aqui o Centro Paroquial de São José tem tido um crescimento bastante significativo a nível da sua intervenção social, e estamos a falar especificamente de intervenção a nível de cedência de bens de primeira necessidade, principalmente.
porque de facto fomos desafiados a ser uma das entidades mediadoras e coordenadoras do programa FEAC, que é o Fundo Europeu de Apoio à População Carenciada, em parceria aqui com outras instituições e com o Banco Alimentar, e atualmente nós estamos responsáveis por distribuir bens alimentares a 266 destinatários de 10 freguesias, sendo que 60 pertencem à paróquia de São José. Portanto, também, ao nível do projeto de São Lucas, neste momento estamos a apoiar 43 famílias, mesmo na paróquia de São José, e mensalmente atribuímos ainda 23 cabazes alimentares através do Banco Alimentar. Portanto, a nível do apoio à população, realmente notamos que continua a haver a necessidade dessa ajuda às pessoas. Portanto, neste momento também o que pretendemos retomar este mês e no próximo mês, com os devidos condicionalismos, não é, do combate ao Covid, são as formações dirigidas às famílias, a estas famílias todas que nós acompanhamos, porque sentimos que, de facto, dar este apoio alimentar para si não é suficiente. É importante também capacitar as pessoas e elas sentirem que nós estamos próximas delas neste acompanhamento e nesta intervenção social que é realizada. Entramos agora numa nova era, uma era muito desconhecida. Como é que as IPSS estão a viver estes momentos tão diferentes? A minha percepção é que as IPSS neste momento estão na linha da frente, não é? E que têm trabalhado de uma forma incansável para tentar assegurar as respostas essenciais, de modo a dar sempre continuidade ao trabalho desenvolvido e de melhorar as condições de vida das pessoas que acompanham, no fundo. Portanto, estes meses que nós vivenciamos de confinamento foram meses muito intensos em termos de trabalho, e julgo que não foi só no Centro Paroquial de São José, também a nível das outras IPSS, com vista à adaptação rápida a essa nova realidade, cumprindo com todas as orientações oficiais que nos foram sendo emanadas, e às vezes à semana, não é? E, portanto, tivemos que nos ir adaptando a estas orientações. Portanto, e há serviços que têm desafios acrescidos neste momento, como é o caso de estruturas residenciais, ou serviços de apoio ao domicílio, ou outras respostas sociais dirigidas a idosos e a pessoas portadoras de deficiência. E, portanto, pode-se dizer que realmente, Tatiana, esta pandemia, ou este combate ao Covid, está a levar as IPSS a caminhos desafiadores a vários níveis, não é? A nível, há que rever aqui o plano financeiro, há que gerir de forma ainda mais sensata os recursos humanos, há que enquadrar as orientações de combate ao Covid na dinâmica das instituições de forma eficaz, há que garantir a segurança e a saúde de todos e, principalmente, também há que cuidar da saúde mental de todos, a começar pelos clientes, não é? Mas também cuidar da saúde mental dos colaboradores e de toda a equipa que está no terreno, não é? E mesmo que é de levar também as direções, os dirigentes que estão realmente ao serviço destas instituições, que de forma voluntária demonstram extrema empenho e dedicação e profissionalismo na gestão destas respostas, que também aqui há um desafio de grande acrescida às chefias, não é? Mas eu julgo que ao longo destes meses as IPSS deram provas de coragem e de adaptação a toda essa realidade nova para todos, não é? E julgo que o futuro também será nesta linha de tentar manter sempre a qualidade dos serviços prestados e de antecipar possíveis situações que vão se agravar, de forma a dar a devida resposta a essas pessoas.
Pegando nessa deixa de previsão de agravamento das situações e de pedidos de ajuda, o projeto São Lucas, que se dedica precisamente a ajudar as pessoas mais carenciadas, já começou a sentir esse aumento de pedidos de ajuda agora nos últimos 7 meses? Para já, Tatiana, nos últimos meses não temos denotado pedidos de apoio extras àqueles que nós já tínhamos. Mas esta ausência de pedidos novos, digamos assim, julgo que está aqui enquadrada em toda a rede de parcerias e instituições com as quais nós trabalhamos. Ou seja, por vezes não nos chega a nós, mas poderá chegar a outra instituição parceira, não é? E neste âmbito nós vamos gerindo todos esses processos de forma a também não sobrecarregar cada instituição para si. E, portanto, julgo que também ao longo dos anos as parcerias que foram sendo criadas e o outro tipo de respostas que foram sendo dadas através do Banco Alimentar, deste programa FEAC do Fundo Europeu, e até em parceria com outras instituições, como a Agência de Freguesia de São José, ou o Instituto da Segurança Social, ou a Câmara Municipal de Fonte Delgada, portanto, todas essas situações neste momento estão a ser acompanhadas muito de perto por parte dos técnicos, dos assistentes sociais neste caso, em concreto, e portanto neste momento as situações estão amparadas, digamos assim. Agora, claro que nos preocupa e estamos neste momento a antecipar que nos próximos meses é bem provável que vamos, de facto, finalizar esses pedidos de ajuda, porque realmente os tempos são incertos e não sabemos ainda como é que esta situação económica, esta crise económica e social que estamos a viver, qual é que vai ser o impacto nas pessoas e de que forma, qual será o nosso papel também no meio desta nova realidade. E agora, no plano ocupacional, como é que se trabalha nestas circunstâncias? O plano ocupacional tem sido um dos grandes desafios, não é? Nós, do Centro Paroquial e certamente todas as outras instituições, e portanto a chave do sucesso passa pela criatividade, um planeamento mais ajustado à nova realidade. Concretamente, se não pudermos realizar tantas atividades no exterior ou em espaços fechados, não é? Teremos certamente de, por exemplo, deslocar-nos nós à casa das pessoas, com os devidos cuidados, obviamente. Estou-me a referir concretamente à população sénior, em que, por exemplo, quando foi por ocasião das festas do Divino Espírito Santo, fomos nós que nos deslocamos à casa das pessoas e oferecemos digamos assim, uma lembrança e de facto foi uma forma de mostrarmos que a nossa instituição continuava próxima. Portanto, há outras formas de realizar atividades dentro da própria instituição, adaptando aos recursos que nós temos disponíveis, mas obviamente com os seus condicionalismos, não é verdade? E, portanto, Tatiana, a chave passa mesmo por sermos criativos e também temos sentido da parte dos clientes uma grande compreensão face a essas mudanças todas que estão a ocorrer e, portanto, no fundo, o que as pessoas mais querem neste momento é sentirem-se apoiadas, sentirem que nós estamos próximas, que nós estamos lá e isto temos vindo a garantir através dos contactos telefónicos que temos feito, através das ajudas que as pessoas também vão partilhando connosco. E, portanto, neste momento, a grande necessidade das pessoas é, de facto, saberem que nós estamos próximos e que há um acompanhamento da situação daquela pessoa. Uma das vossas áreas de ação é precisamente a questão da saúde mental e a área da saúde mental. Estes tempos são tempos preocupantes neste sentido? Estamos em tempo de olharmos de forma ainda mais cuidadosa para esta área. Porque, de facto, todos nós estamos a vivenciar uma situação nova, não é? Uma alteração a nível global da forma como nós nos comportamos uns com os outros, não é? A questão do distanciamento social, a questão da necessidade de haver um maior isolamento, a adoção de novos comportamentos que são essenciais para proteger a nossa saúde e a dos outros, não é? As questões da segurança de todos nós, portanto,
todas essas mudanças que nós fomos, digamos assim, orientados para a necessidade de termos esses novos comportamentos, portanto, para algumas pessoas causou grande pressão psicológica, não é? E, portanto, algumas pessoas conseguiram ultrapassar de forma bem sucedida o confinamento, mas após este confinamento manifestaram aqui sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. Algumas pessoas com sintomatologia crónica necessitaram de um reajuste de medicação, de uma intervenção mais cuidadosa e mais presente, mais frequente, digamos assim, e portanto, o alerta que nós, instituições, também fazemos à comunidade em geral, é que as pessoas, se não se sentirem bem consigo próprios, se sentirem de facto que não estão a conseguir gerir esta pressão adicional, quer seja no seu trabalho, porque há pessoas que realmente trabalham na área da saúde e noutras áreas em que a pressão é ainda maior, que realmente procurem ajuda logo, não é? Da mesma forma que nós, quando partimos um braço, não vamos medo já à procura do médico, não é? Vamos logo a uma consulta para resolver a nossa situação. Aos primeiros sinais de doença mental ou de desconforto a nível psicológico, a pessoa deve procurar ajuda especializada através de um psicólogo ou através de um psiquiatra. Há, de facto, por exemplo, em São Miguel, há sempre um psiquiatra de plantão no hospital e, portanto, é importante que as pessoas procurem essa ajuda, porque às vezes uma intervenção pontual poderá fazer milagres, digamos assim, e a pessoa não está a arrastar a si própria e à família durante tanto tempo com aquele problema que poderá ser resolvido de uma forma muito, muito breve. O Governo Regional voltou a insistir na questão das IPSS deverem adotar as equipas de espelho, a modalidade de equipas de espelho. Estes custos, mais os custos dos equipamentos de proteção individual, representam um peso muito grande no orçamento das IPSS regionais. Acha que se a crise sanitária durar mais algum tempo, isto é viável? Sim, Tatiana, é de facto um encargo enorme para as IPSS, quer a nível financeiro, quer a nível dos recursos humanos, não é? Do impacto emocional e físico dos recursos humanos, não é? Porque isso, de facto, é funcional, essas equipas em espelho, quando existem recursos humanos suficientes para garantir o descanso das pessoas que estão a trabalhar no terreno. E, de facto, e a nível económico, estamos a falar de despesas muito significativas, despesas que são realizadas à semana, ao mês, não é? Desinfetar um espaço, por exemplo, de uma creche, tem custos muito elevados, não é? A nível de desinfetantes, de detergentes, por exemplo, o caso dos pais que entram numa creche, dá um exemplo muito concreto, a utilização de pantalonas, não é? São decisões que também têm que ser tomadas de forma sustentável e cada direção depois terá que pesar todos esses fatores, não é? No nosso caso, optamos por um tapete desinfetante à entrada, mas poderão haver outras soluções, portanto, são muitos encargos, desde as máscaras, etc. Portanto, são muitos encargos anuais que, no caso do Centro Paroquial de São José, fizemos de imediato um estudo de todos esses equipamentos necessários, procuramos sempre os fornecedores com preços mais acessíveis e justos, não é? mais económicos, mas mesmo assim, de facto, os custos são bastante elevados. O que, de facto, nos tranquiliza tem sido as respostas que o Governo Regional tem dado, através da criação de candidaturas para pedidos de apoio de financiamento neste âmbito. Nós, no nosso caso, já fizemos o nosso, estamos a aguardar, de facto, o feedback. E no caso dos recursos humanos, eu julgo que cada instituição terá que analisar o seu caso para si, porque, de facto, vendo quais são os recursos humanos que têm disponíveis, se há disponibilidade, idealmente, para realizar essas equipas em espelho, depende muito da própria resposta social e da sua missão, não é generalizável a todas as situações, mas, de facto, é importante, no contexto de cada instituição, perceber se aquela equipa necessita ou não de um reforço extra, em termos de recursos humanos, porque às vezes um elemento extra, basta uma pessoa ou duas, consoante a situação, já faz toda a diferença no funcionamento das equipas.
E aí, claro, terá que haver também sempre esta linha de diálogo e abertura com o Instituto da Segurança Social, que é quem apoia, de facto, as IDs, e julgo que isso tem acontecido em proporcionar o apoio financeiro e também o apoio técnico, mas isso nós temos sentido que tem havido esse tipo de apoio e de enquadramento no sentido de nos ajudar também a tomar as melhores decisões. Foi sempre também um dos grandes problemas da sociedade açoriana, que é pelo facto de todos se conhecerem, a pobreza envergonhada. Estamos também numa altura em que os problemas, as doenças mentais e a ansiedade e a depressão assolam os açorianos. Que conselho gostaria de dar, ou que mensagem gostaria de deixar às pessoas que sentem que precisam deste pedido de ajuda e que se calhar não têm essa coragem ou deixam de ter essa vergonha para vos pedirem ajuda, seja no âmbito alimentar, seja no âmbito da saúde mental? Exato. Olha, antes de sermos bons profissionais, temos que ser bons seres humanos, não é? E, portanto, o conselho que eu dou é que as pessoas que estão a viver alguma dificuldade, que pensem que não são as únicas nestas circunstâncias ou nesta situação, e que os apoios existem e estão disponíveis para que as pessoas possam recorrer a eles, não é? E quando se dirigem a uma instituição, não pensa tanto na questão institucional, na burocracia, porque isso às vezes assusta, intimida e a pessoa sente-se diminuída e que a sua dignidade poderá ser posta em causa. Mas, pelo contrário, nós aqui queremos já promover a dignidade da pessoa, dar-lhe as ferramentas e o apoio que ela precisa para ultrapassar a situação menos boa que está a vivenciar. E, portanto, somos todos seres humanos, deveria ser um de nós, qualquer um de nós nessas circunstâncias, e, portanto, estamos aqui para dar a mão e para acolher as preocupações e queremos estar presentes nas vidas das pessoas que mais precisam. Portanto, não tenham receio e procurem ajuda junto das vossas IPs, que estou certa que os vossos pedidos serão atendidos. Muito obrigada, Vitória Furtado. É sempre um prazer conversar consigo e folgo em saber que aceita sempre o convite para vir aqui ao Igreja Açores. Longa vida à missão do Centro Paroquial de São José e a todas as IPSS dos Açores. Vai aqui uma mensagem de toda a equipa do Igreja Açores de força e de um belíssimo trabalho. O Igreja Açores regressa na próxima semana. Até lá. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra, para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.